as funções que exercemos e a essência que somos, entre a função e a essência, há um espaço, há um portal de silêncio, onde o real encontro acontece, onde você deixa de ser uma função e passa a exercer a vida. Olha que interessante, hein? Você pode exercer quando não for função. O ser exerce a vida. E em qual tempo? Só tem um tempo no qual a essência pode atuar. Só há um tempo na qual a vida realmente acontece. E não é no passado e nem é no futuro. É no que Deus te deu de presente, que é o presente. Quem é você? Essa é a pergunta mais antiga da filosofia. Quem é você? A pergunta que nós vamos trazer hoje também é: qual a sua função? Vai ser mais fácil. Quando eu pergunto qual a sua função, você já liga logo a profissão, ou quando não profissão, é a função que você exerce a maioria do tempo. Por exemplo, o pai que está em casa cuidando dos filhos, a função dele é ser pai. Hoje nós temos aí várias famílias nas quais as mulheres vão trabalhar, o pai fica em casa, mas no comum, no geral, no passado foi o contrário. Então, o pai que ia trabalhar e a mãe ficava em casa. Se ela não estava trabalhando fora de casa, a gente sabe que ela trabalha muito dentro de casa. Qual a função dela? Dizia-se muito dona de casa. Qual a função? Ser mãe. Ser mãe é a sua função. É uma função em um determinado período de tempo. Mas a mãe não é quem você é. É a função que você exerce naquele momento. Quem você é a sua essência, que é maior do que a função de ser mãe. Você então precisa entender que você precisa viver a sua vida além da função de mãe. Você é esposa, você não é esposa, você exerce a função de esposa. Porque se você, enquanto você está trabalhando, por exemplo, você está exercendo a função de caixa de banco. Ali você não é esposa. Você é esposa quando você encontra com seu marido ou quando você está em casa. A função, ela muda de acordo com o ambiente. Quem você é o que você é, independente do ambiente. Fechou? Para ficar mais simples, função muda de acordo com o ambiente. Sou médico no hospital. Estou jogando bola, sou jogador de futebol. Estou jogando sinuca, estou exercendo a função de jogador de sinuca. Cheguei em casa, estou exercendo a função de pai, estou exercendo a função de marido. Então, a função, ela muda de acordo com o ambiente. Quem você é, a sua essência, ela precisa ser a mesma, independente do ambiente. Você quer ver um exemplo? Uma coisa que eu sempre falo com os meus mentorados e com todo mundo, inclusive com meus filhos também. Se alguém te faz alguma coisa e você acha errado, a sua essência não vai descontar. Porque se você achou errado, você não vai fazer. Então, quem você é, não deixa de ser porque alguém fez o que você não faria. Vocês entenderam? A sua essência, ela é o que te conecta com Deus. A sua essência é aquela centelha que Deus soprou nas suas narinas na sua concepção de vida. Aquela é a sua essência. Você sabe, você é único. Não existe ninguém no mundo igual a você. O que a sociedade, a mente dominante, o que eles querem fazer é te tornar igual. Ele quer tornar você sem tempero, ele quer tornar você sem vida, para que seja mais fácil você ser controlado. Então ele quer que todo mundo seja padronizado. Mas você, entendendo a sua essência, não há ninguém no universo, 8 bilhões de pessoas, não existe um ser humano igual a você. De repente você gosta de cuscuz com peixe, de repente é só você que gosta. É uma brincadeira, mas tem coisas que só você faz, só você vai saber fazer, só você vai gostar e só você não vai gostar. Porque você é um ser único. A sua essência, a função é semelhante. O médico exerce uma função que outros médicos exercem. Fazer uma cirurgia, os outros médicos vão dar conta de fazer. Mas ser você, só você consegue. Exerce aí a sua função, exerce a sua vida, tá bom? A sua função você sabe qual é. Agora uma pergunta muito interessante aqui. E novamente a gente vem para a parte da frustração, da ansiedade, da depressão. As pessoas precisam entender que é importante que a sua essência goste, melhor ainda, ame a sua função. Quando você exerce uma função pelo único fundamento do dinheiro, não tem nada de errado com o dinheiro. O problema é que se o fundamento único é o dinheiro e você não gosta, vai chegar um momento que o dinheiro não vai ser suficiente. Eu tenho muitas alunas, e muitas delas aposentadas, funcionárias públicas, tenho muito aluno funcionário público em Brasília, e eu lembro um dia eu dando uma aula, conversando com uma aluna minha, eu sempre converso muito com elas, e ela estava dizendo que tinha acabado de entrar, o pessoal tinha passado de concurso, isso tem uns 12 anos. E aí, isso foi no Senado. Então você pensa, para passar no concurso do Senado, na época a média era de 3, 4 anos, estudando 12 horas por dia. Fala que tem a fila, entra alguém na fila, alguém passa e vai abrindo espaço.
Mas era uma média de 4 anos estudando 12 horas por dia. Alguém passou. Essa minha aluna falando, né, que estava no estágio probatório, e ela pediu para esse recém-chegado, né, neófito, novato, para ele fazer um ofício. E quando você estuda para concurso público, eu já estudei para concurso público, eu passei na época no MPU também, 14 anos atrás aí. E aí você estuda lá as correspondências da Presidência da República. E você aprende a teoria, o que deve ser feito na teoria. Lá na teoria você não pode chamar excelentíssimo deputado, você não... tem algumas coisas que hoje chamar doutor, advogado de doutor, não é correto. Então na teoria tem tudo lá. Só que na prática é outro mundo. Então o rapaz tinha acabado de entrar com tudo fresquinho na cabeça de como que ele faria o ofício, como que ele faria a ata, tudo lá. Então essa minha aluna que era encarregada dele pediu para ele fazer um ofício para entregar com um deputado, para entregar com um advogado. E aí ele não colocou doutor nem excelentíssimo, porque na documentação da presidência, da correspondência da presidência, fala para não fazer. Então, ele acabou de passar no concurso público, ele estava ali cheio do gás para fazer da forma correta. E ele fez ali o ofício exatamente como está no manual. Só que na vida real é diferente. Aí, quando ela pegou o ofício, ela voltou para ele e falou assim, olha, eu queria que você colocasse aqui excelentíssimo e colocasse doutor. Aí ele falou assim, mas ele é advogado, não é doutor. Ela falou assim, olha, eu sei que você aprendeu, eu sei que lá no manual da presidência está dizendo, e tá certo, mas na vida real é diferente. Eu queria que você fizesse do jeito que eu tô te pedindo. Ela disse que o menino entrou em parafuso. Não, tudo bem, eu vou fazer, me desculpa. Não era pra eu ter errado, eu estudei tanto, como é que eu erro na primeira função? Ela disse que ele entrou num parafuso que no outro dia ele não foi trabalhar. Foi parar no hospital, foi parar no psicólogo. Ele teve uma estafa. Ele entrou numa neura que tinha resolvido a vida dele passar naquele concurso pro Senado e agora ele se viu que a primeira coisa que pediu para ele fazer, ele fez errado, então já achou que poderia ser reprovado no estágio probatório. E o que eu estou querendo dizer com isso? É que de repente você está colocando tanta pilha, tanto crédito na função, que você não está pensando em quem vai exercer a função, que é você mesmo. Eu tive um outro professor que ele disse que ele passou na época para um cartório e ele estudou tanto para cartório, falando que o cartório constitui documento, não sei o que, e quando ele passou, ele pediu exoneração por 6 meses. A função dele era carimbar. Ele entrava, pegava um carimbo e a função dele, durante todo o dia, era carimbar. E ele falou que chegou um momento que ele não aguentou mais, que ele falou que ele não estudou a vida inteira para ser um carimbador. E isso quer dizer o quê? Tá errado carimbar? Não tá errado. Tá errado estudar para um concurso? Não tá errado. Você precisa só entender que o seu ser é maior do que a sua função. O casamento perfeito é a sua função ser amado pela sua essência. E não tem nada de errado você procurar fazer e exercer o que você ama. O problema semântico, eu gosto muito de falar no método GIFT sobre os problemas semânticos, sobre as diferenças das palavras. Quando eu falo a diferença de acreditar e crer, quando eu falo de ser e exercer, de função e ser, tem uma outra característica também interessante, que é você amar o que faz e você exercer o que ama. São coisas diferentes, tá? Quero ver se vai bugar a tela aí, ó. Amar o que faz é uma coisa. Exercer o que ama é outra coisa. Então eu estava comentando, não sei se foi lá com o Geraldo, ou foi na formação que a gente teve esse final de semana, que uma aluna minha lá na Austrália, eu, como personal trainer, estava passando um treino para ela estava querendo entrar no shape, querendo perder peso, ficar forte, e aí eu passei um treino para ela, e normalmente o treino que o personal trainer passa não é o que a pessoa quer fazer, porque o nosso corpo naturalmente quer descanso, né? Você não quer ser testado. Então eu passei realmente uma série de perna para ela bem puxada, porque ela falou que queria crescer, e lógico que não cresce sem dor, né? Tem lá o no pain, no gain. E no processo ela comprou um livro de autoajuda, muito cuidado com autoajuda, tá bom? Primeiro, um livro de autoajuda, ele não tem lógica. Por que não tem lógica dessa? A gente nunca falou sobre isso. Um livro de autoajuda não tem lógica porque se o cara que escreveu, o livro de autoajuda só seria real para ele, porque auto sou eu fazendo comigo mesmo. A única forma de eu ter autoajuda sou eu ajudando a mim mesmo, que é auto, é de mim para mim mesmo. Não é auto de grande, é auto com U. É produzido por mim mesmo.
Então, muito cuidado com esses livros de autoajuda. São rasos e perigosos. Ela leu lá que no livro o cara falava para ela assim, olha, você para viver bem, você tem que fazer só o que você ama. Se você não ama, não faça. Olha o perigo de você trocar os termos. Ele deveria ter falado, você só deve exercer o que ama. O campo semântico é totalmente diferente. Você quer ver um exemplo? Você gosta de malhar, Jéssica? Mas você malha. Não o suficiente, mas você malha. Então, você está fazendo o que ama? Mas por que está fazendo? Porque é preciso e o que faz bem. Você não pode fazer só o que você ama. Você tem que fazer o que é preciso. Você tem que fazer o que é importante. Você tem que fazer o que te faz bem. Fazer o que ama é conversa, é lorota, é coisa para vender livro, é coisa para atrair clique, é coisa para vender curso. Fazer o que ama é conversa. Exercer a função que você ama, aí beleza, é longo prazo. Você vai trabalhar, você acorda 5, 6 horas da manhã, vai passar 8 horas fazendo uma coisa hoje, amanhã de novo, depois da manhã de novo. Durante um ano, uma carreira, uma vida, precisa ser algo que você ama. Senão vai ser frustração, senão vai ser depressão. Senão vai ser ansiedade. Agora, fazer, você precisa fazer o que é preciso. Você precisa estudar. Tem gente que não gosta de estudar, mas você precisa estudar. Senão agora ninguém vai estudar mais, eu só posso fazer o que eu amo. Tem gente que não gosta de dormir. Eu não gosto de dormir. Eu durmo, mas eu preferiria ficar acordado. Eu sei que dormir é preciso, então eu procuro dormir 8 horas. Eu gosto de assistir filme. Eu não gosto de ficar sem assistir filme. Então, eu vou fazer só o que eu amo, eu vou assistir filme o dia inteiro. É muito complicado, é importante você entender semântica. Fazer o que ama é lucro, é bônus. Exercer o que ama é correto. Então, você faz o que é preciso para exercer o que você ama. Então, por exemplo, a pessoa deve ser médico, nada de errado. Ela não vai fazer muitas das vezes o que ela não ama. Vai ter que estudar 8, 10, 12 horas por dia, ficar acordado, não ir em festa, ficar sem ver a família, está fazendo o que não ama, está fazendo o que não quer, para exercer uma função que ama, certinho, tá bom? Fazer o que ama é diferente de exercer a função que o seu ser ama. E normalmente você vai amar o seu propósito. Aí para você entender o seu propósito, você precisa saber quem você é. Por isso é muito importante você exercer a função que você ama e mais importante do que isso é você saber quem é você. Você nunca vai saber se você não olhar para dentro de si.